Estamos ao vivo! Então, boa noite para todos, ou boa tarde para todos. Ana, seja bem-vinda. Obrigado, Gisa. Seja bem-vinda duplamente, né? Em primeiro lugar, por ter aceito o nosso convite para ser pesquisadora parceira, e em segundo lugar, por estar aqui dedicando uma hora do teu dia a dia, que é super corrido, né? Para a gente conversar um pouquinho e as pessoas te conhecerem mais, eu também poder conhecer um pouco mais da Ana pesquisadora. E, sim, te agradeço muito, porque eu acho que tu vai contribuir muito com o projeto Café para a gente repensar as questões de inclusão e acho que a própria matemática, que é um grande desafio da vida e que vai nos acompanhar a vida inteira, independente da profissão que seguimos, né? Também, com certeza, as contribuições vão ser muito bem-vindas nesse sentido. Muito obrigada. Estou muito feliz de participar desse projeto, muito feliz com o teu convite, né, de participar desse grupo de mulheres empoderadas e pesquisadoras. As mulheres doutoras que a gente construiu esse grupo para... Bom, vamos começar do começo, então. Quem está chegando, seja bem-vindo. Hoje, então, vamos apresentar a Ana, que é a nossa nova pesquisadora parceira do projeto Cofemor. Mas o que é o projeto Cofemor? De onde ele surgiu? Enfim, vou falar rapidamente. Ele surgiu em 2019, quando eu estava próximo de concluir a minha tese de doutorado sobre questões do trabalho, num contexto de coworking, enfim, de ambientes colaborativos, como a gente chama hoje, né? E aí eu via sempre conversando com as pessoas e quando eu trazia o olhar da ergologia do trabalho como algo que constitui a identidade do trabalhador, é algo que vai fazendo com que nós tenhamos a visão de mundo que a gente tem. Todas essas questões sempre chamavam a atenção. Então, eu comecei a pensar, bom, essa ideia do trabalho, para além de produzir dinheiro, para além de se sustentar, que não é eliminado do processo, mas ela já não dá conta para as possibilidades de viver e de construir um mundo diferente que a gente precisa, né? Com toda a sofisticação tecnológica que a gente tem, com todas as possibilidades que a gente tem, a globalização, enfim, a gente tem que ampliar os nossos olhares em todos os sentidos. E o trabalho é uma dessas dimensões que a gente precisa repensar. Então, surgiu por isso o projeto Café Work. Então, para a gente repensar o trabalho sob múltiplas perspectivas. Então, eu sou comunicadora, trago toda a minha bagagem em relação à comunicação nas organizações. A gente tem a Poli Lopes, que é jornalista e traz as contribuições dela nessa relação com as redes sociais e com as mídias, enfim. A Eliane Dávila, que é a nossa pesquisadora parceira também, que traz as ideias de empreendedorismo feminino. A Patrícia Bassani, que a gente apresentou recentemente, também que entrou para o nosso time, que vem com as questões da tecnologia, também aplicadas à educação, e aí a gente está começando a refletir um pouco sobre isso também no trabalho. E hoje a Ana, que vem, então, contribuir com as questões de inclusão para a gente repensar questões do trabalho. E por que pesquisadoras parceiras, né? Então, pesquisadoras parceiras porque eu sempre tive uma veia bem feminista, e com o tempo foi passando, eu fui vendo que ela é cada vez mais necessária, com determinadas modulações, amadureci um pouco esse meu feminismo, e por isso eu entendo que as mulheres têm um espaço acadêmico, mas elas precisam muito mais espaço para mostrar a sua capacidade de pesquisa, os resultados e o seu jeito de fazer pesquisa. Por isso, então, o projeto de pesquisadoras parceiras e todas doutoras, né? Porque todo mundo aqui se puxou muito ao longo da vida para estar aqui podendo falar de método, falar de um monte de outras coisas que são fundamentais para a pesquisa, né? Então, dadas as introduções, vamos ao que interessa. Ana, primeira pergunta. Conta um pouquinho para nós da tua trajetória, quem tu é e o que aconteceu na tua vida para ser a Ana que está vindo aqui conversar com a gente hoje. Bom, eu sou Ana Paula de Souza Colli. Eu sou professora. Quando eu fiz o ensino médio, eu fiz magistério. Na época, eu não queria ser professora, né? Fiz magistério, mas para ter uma profissão, mas não queria ser professora.
fiz o meu estágio, parei um tempo verificando o que eu queria fazer no ensino superior. A minha família sempre me apoiou, sempre a minha família a minha mãe, né, que meu pai faleceu quando eu era muito nova, então a minha mãe sempre incentivou o estudo, e a minha mãe é professora, e aí fiquei pensando o que fazer, né, e uma das disciplinas que eu gostava muito, que eu sempre me dei muito bem, foi a matemática. Então, quando eu pensei no que eu iria fazer, eu resolvi fazer licenciatura em matemática. Mas eu não pensava em licenciatura como para ser professora. Eu pensava em licenciatura, mas para trabalhar na pesquisa, né? Não pensava na sala de aula. Entrei na licenciatura em matemática em 1997 na Unicinos, e naquela época eu havia me mudado aqui para Capela de Santana, que é a cidade onde eu moro hoje. Eu morava em São Leopoldo. E naquela época, aqui na escola, bem perto da minha casa, precisavam de professores de matemática. E aí, em fevereiro, eu ingressei na universidade, fevereiro, março, e em maio eu estava numa sala de aula já, dando aula de matemática. Né? Foi meu primeiro emprego, né, oficial, e comecei a dar aula, né, achando que todo mundo sabia matemática do mesmo jeito que eu sabia. Claro que eu era ainda uma estudante na universidade, mas era uma coisa que eu gostava e que eu dominava bastante coisa. E comecei, então, a trabalhar aqui, nessa escola aqui em Capela, é uma escola estadual, Instituto Estadual Manoel Almeida Ramos. E isso foi de 97 e acabei gostando, né, acabei me enxergando muito nessa profissão. E aí, quando eu terminei a minha licenciatura, foi em 2002, 97 até 2002, sempre trabalhando e estudando. Eu já havia casado com um professor, meu colega de escola, e quando eu terminei, então, eu tinha vontade de fazer um mestrado. Um grande amigo meu tinha ingressado no mestrado, a gente fez faculdade juntos, universidade juntos, e ele tinha ingressado no mestrado na UBRA, e me incentivava a continuar junto com ele. Como eu trabalhava, eu não conseguiria a bolsa. E aí eu tinha que achar um método para conseguir entrar no mestrado e não ser tão caro, né? E aí eu fui fazer uma especialização na UBRA em Educação Matemática, 2003, 2004. Terminei minha especialização em 2004, bem na época que nasceu meu primeiro filho. Eu terminei em novembro, ele nasceu em dezembro. Fiquei um tempo, então, só trabalhando e cuidando do meu filho, né? Só. Né? Cuidando da casa, cuidando do filho, do marido, né? Mas só. E trabalhando 40 horas. E aí, quando o Leonardo já tinha um ano, eu ingressei como aluna especial no mestrado na UBRA, em ensino de ciências e matemática. E no mestrado, então, fiquei como aluna especial, fiz um ano de aluna especial e ingressei, então, depois fiz a seleção e ingressei no mestrado. Na minha especialização, eu trabalhei com questão de ensino médio, de exame vestibular na época, e no meu mestrado eu trabalhei com interdisciplinaridade. E aí acabei o meu mestrado em maio, em junho nasceu o meu segundo filho, né? E fiquei então só, né, quando acabei o mestrado, fiquei me dedicando, então eu já tinha saído da escola estadual que eu trabalhava, fui para uma escola municipal em São Leopoldo, onde eu fiz concurso, e para uma escola privada lá em São Leopoldo também. E fiquei, então, com o meu mestrado. Nesse meio tempo, em 2012, eu trabalhava numa escola pública em São Leopoldo, e começaram, né, já tinha surgido muitas questões de inclusão dentro da escola, né? Era um debate que se tinha surgido muito a questão de inclusão dentro da escola. Então, algumas coisas me incomodavam enquanto professora de matemática. E até que um dia, né, numa das minhas aulas, eu tinha aquela turma que, sim, os professores vão se identificar que era a pior da escola, né? Considerada a pior da escola.
E aí tinham os alunos, os considerados, né, os mais tinhosos da escola, e junto eu tinha um aluno com síndrome de Down. Eu já tinha tido aluno deficiente, mas nessa turma aquilo me incomodou porque parece que eu tinha que dar uma coisa para ele e outra para os outros, que essa era a orientação que eu recebia. E aquilo estava me incomodando muito. E aí eu comecei a buscar, né? E eu descobri que na UBRA tinha aberto o doutorado, porque na época que eu saí do mestrado não tinha o doutorado ainda, e dentro do doutorado tinha uma linha de pesquisa de inclusão. Ele é um mestrado, um doutorado, o programa é de ensino de ciências e matemática, e tinha aberto a linha de pesquisa de inclusão. Aí eu resolvi, então, fazer a seleção. Fiz a seleção e ingressei, então, no doutorado no ano de 2013, né? Na linha de pesquisa e inclusão, ensino de ciências e matemática, onde a minha orientadora era a professora doutora Marlise Geller, que trabalhava, então, com essa linha de pesquisa. Não vou falar mais, porque senão eu falo da tese já. Ah, não, calma. Vamos chegar lá. Nossa, é uma baita trajetória. Eu fico assim, escutando quantas coisas, né, que não dá para contar em 5, 10 minutos. São muitos anos. Não, e quantas experiências, não vamos falar em anos, não vamos falar em experiências vividas, né? Quanto isso transforma, né? E como o teu caminho foi se assim, trilhando para chegar na inclusão e a mesma matemática, a tua escolha pela matemática, né? Que sempre é a temida, aquela, quero! E aí, ver essa tua paixão, tudo isso é tão legal. Eu fico, assim, sempre muito encantada quando eu vejo alguém falando com paixão pelo que faz, né? Não só E eu não queria ser professora, né? Mas estava lá. Hoje eu não consigo me imaginar fora da sala de não é fora de sala de aula, porque agora eu estou fora de sala de aula, né? Mas eu não consigo me imaginar não sendo professora, né? Quando perguntam quem eu sou, né, eu sempre digo, primeiro eu sou a mãe do Leonardo e do Rafael, né? Eu acho que isso não adianta, né? Eu sou a mãe do Leonardo e do Rafael, a filha da Ieda, a esposa do Rui, mas eu sou a professora Ana Paula, professora de matemática, né? Então eu acho que eu não consigo me ver, né? Não consigo me definir de outra maneira. Não, tá em ti, né? A gente vê. Mas então vamos. Como a gente estava conversando antes, a questão da inclusão ela passa sim pelas nossas vidas, mas quando ela não é uma prática, uma coisa que a gente vivencia no dia a dia, ela passa, né? E isso tem me chamado a atenção para pensar um pouco sobre isso e o quão complexas são quão complexa é a vida das pessoas que têm alguma deficiência, né? E isso tem me chamado a atenção porque já me chamava a atenção no Brasil, porque eu caminhava numa calçada e volta e meia eu tropeçava. Aqui a gente vê muitas pessoas com, digamos, alguma impossibilidade de caminhar, ou de mesmo cega, ou enfim, alguma deficiência, e tendo uma autonomia. Então, isso começa a me chamar a atenção por essas nuances, essas diferenças, e aí eu comecei a pensar, mas o que é inclusão? E aí eu joguei na internet para ver o que vinha, e vem muita coisa, mas vem pouca coisa quando a gente vai falar da realidade das pessoas com deficiência, qualquer uma delas, né? Então, o que é inclusão? O que é essa questão? O que é essa pessoa com deficiência? Pessoa com meu Deus, PCD, pessoa com deficiência. Isso, tá certo. É que eu já estava dizendo, que eu estava lendo hoje tantas possibilidades, né? E a gente estava falando antes. E isso é uma coisa que eu tento também cuidado para pensar, ter um pouco mais de cuidado na hora de falar, né? Porque as pessoas que têm deficiência, em geral, elas já são um pouco, assim, colocadas à margem das nossas práticas normalizadas, né? E a linguagem é a maneira como a gente faz isso acontecer. Então, eu tenho sempre tentado me cuidar para ver como eu falo, para não contribuir com esse pensamento de exclusão, né? E sim de tentar realmente incluir a partir também da linguagem, claro, das práticas que vêm junto com a linguagem. Mas o que é inclusão? O que tu nos traz dessa questão? Se a gente vai procurar no dicionário a palavra inclusão, o que a gente vai achar, né? Que é o ato ou efeito de incluir, de acolher, tá? Então,
O que é a inclusão? A inclusão é que a gente consiga assegurar que todos tenham os mesmos direitos, que todos sejam vistos de mesma maneira. Né? Apesar das diferenças, a gente é diferente. Né? Olha, eu e tu, a gente é diferente. Né? Então, a gente enxerga o diferente só como a pessoa com deficiência. E não todas as pessoas são diferentes. Então, quando a gente fala em inclusão, eu acredito que a gente tenha que achar meios para que todos tenham os mesmos direitos e sejam vistos da mesma maneira, apesar de suas diferenças. Né? Eu enxergo muito isso. E quando tu fala em nomenclatura, eu me lembro quando eu estava pesquisando para fazer a minha tese, uma das coisas que eu fui pesquisar era a questão da nomenclatura. Eu me lembro que eu encontrei, assim, os registros de nomenclatura, né? E a gente lembra, né? Eu lembro muito que se falava da pessoa incapacitada, né? Como necessidade da pessoa especial. Excepcional, né? Da pessoa doente, né? Então, se falava muito isso, né? E ainda se fala, né? Sim. Infelizmente, ainda se fala. Mas a nomenclatura que a gente usa, né? A pessoa com deficiência, porque a pessoa é que nem um aluno com deficiência, porque é uma pessoa com deficiência, né? Mas não significa que ele tenha uma deficiência, que ele seja incapacitado. Então, sim, eu acho que isso é importante. Mas quando a gente vai falar em nomenclatura, e a gente cuida muito, né? Depois que eu fui trabalhar, fui estudar com a inclusão, eu cuido muito do que eu vou falar, e às vezes eu me cobro, né? Mas é assim mesmo, é a pessoa com deficiência. Né? Eu acho que tem que não tem a capacidade. Desculpa, não Eu acho que a gente tem que se cobrar mesmo, né, Ana? Porque a linguagem é o meio que a gente constitui tudo que a gente vive. Então, se a gente não cuida como a gente chama o outro, se a gente não tem esse cuidado, a gente está alimentando uma visão de mundo muito limitada e a gente não está fazendo inclusão de fato de maneira nenhuma. A gente está, na verdade, alimentando um sistema que é totalmente um jeito de ver o mundo totalmente de exclusão, né? E a gente não se dá conta, porque isso está tão. Aí vem as coisas, né? Está tão intricado no nosso imaginário coletivo, está tão forte nos nossos valores, que é difícil a transição. E é por isso que a linguagem é importante, e é um negócio que a gente pode cair a qualquer momento, justamente porque tu falou, tá muito forte, né? Então, eu me lembro, durante a minha vida, eu sempre vi muita pessoa com necessidade especial, pessoa com necessidade especial, e aquilo ficou muito forte na minha cabeça. E agora eu lendo, eu vi, não, espera, daí tem, como tu trouxe, né? Uma pessoa incapacitada, uma pessoa com uma necessidade especial, uma pessoa com deficiência, todos nós podemos ter necessidades especiais de diversas maneiras, né? Então, não tem sentido usar essa nomenclatura quando a gente para pensar na realidade vivida pela pessoa com deficiência, né? É que é algo de sociedade, né? É. Eu entendo muito isso, eu vejo muito isso na sociedade, né? A inclusão não é só a inclusão da pessoa deficiente, né? É a inclusão da pessoa que é de outra raça, né? É a inclusão da pessoa que é de outra classe social. Então, claro que aqui a gente está falando da inclusão na questão da pessoa com deficiência, mas tem vários tipos de exclusões na nossa sociedade. Essa é mais uma, mas existem vários tipos de exclusões, né? E eu acho que dentro todas as manifestações são legítimas, mas eu vejo assim que na questão da pessoa com deficiência é onde a gente mais tem dificuldade de encontrar alguém que, sabe, levanta a bandeira e segue a vida. Porque eu estava comentando contigo antes, né? A gente fez um post pro Coffee and Work no Instagram e no Facebook, e assim, o dado mais atualizado em relação às questões de trabalho de pessoas com deficiência é de 2017. Então, gente, nós estamos em 2020, é muito tempo, né? E é difícil achar, porque até achar, nossa, foi uma das pesquisas mais demoradas, digamos assim, para fazer um post que eu já fiz, porque não existe muita informação. Então, até acho que por isso é uma questão que o projeto também quer levantar essa bandeira, porque as pessoas, como tu diz, as pessoas têm as suas peculiaridades, todos nós temos, e a gente tem que encontrar uma maneira de fazer tudo isso dialogar. E a primeira questão é a gente tendo consciência de que essa situação de pessoas com deficiência existe, e a gente tem que encontrar maneiras de pensar como deixar isso, ser isso diferente, né? Não ser como a gente vinha levando, né?
É verdade, concordo contigo e tem muito a se fazer, né? Tem muita coisa a se construir e a gente precisa que as pessoas tenham esse olhar, né? O olhar para aquilo que é diferente, para as pessoas que são diferentes, né? Mas não um olhar de pena, mas um olhar de possibilidades. Então, eu acho que isso é muito importante. Exatamente. E isso é uma coisa que é difícil, que é o que a gente tem que mudar, né? Parar de enxergar problema e enxergar possibilidades, jeitos diferentes, né? É verdade. E aí, já que nós entramos nessa questão, a gente então percebe que as pessoas com deficiência, então, têm um processo de superação de uma série de estigmas sociais, né? Que vão colocando ela sempre à margem. Na tua tese, agora vou falar da tua tese, tu fez uma pesquisa com uma menina com síndrome de Jacobsen por meio da matemática. Se tu puder contar um pouquinho pra gente, primeiro, o que é a síndrome de Jacobsen e como é que foi essa experiência da tua tese, da tua pesquisa. Bom, quando eu entrei no doutorado, em 2013, eu entrei com a minha cabeça voltada para a minha pesquisa em formação de professores. Formação de professores para trabalhar com alunos de inclusão na disciplina de matemática. Isso foi em 2013. Durante o primeiro ano ali, né, cada universidade tem, né, a sua maneira, mas na UBRA, então, nós tínhamos que, durante o primeiro ano, ia desenvolver o projeto para entregar até março do outro ano, de 2014. Desenvolvi o projeto nesse ano de 2013. Em 2014, né, todo ele voltado para a formação de professores. Em 2014, em fevereiro, eu trabalhava numa escola privada, em São Leopoldo. Em fevereiro, quando eu cheguei na escola, eu trabalhava no quinto ano, eu trabalhava em ensino fundamental e ensino médio, mas no quinto ano do ensino fundamental, já ainda nos anos iniciais, eu trabalhava disciplinas de matemática, de ciências. E aí, naquele ano, quando nós chegamos na primeira reunião, passaram para a gente que nós teríamos uma aluna deficiente, né, uma aluna com deficiência. E aí nós questionamos qual era a deficiência. Ela tem síndrome de Jacobsen. Tá, ok. Né? A gente pegou os dados que tinha dela e nesse dia eu tinha reunião com a minha orientadora e eu fui para a UBRA, então, naquela semana, e comentei com ela, e cheguei para ela e disse, esse ano eu tenho uma aluna com deficiência. Que eu não tinha tido nos outros anos, né? Ela, com o quê? Eu disse, com síndrome de Jacobsen, mas não pergunta que eu não sei o que é, né? Tá, a gente conversou, mostrei o projeto, alinhamos, ele tinha que ser entregue assim, faltavam uns 20 dias, alinhamos o projeto para entregar e eu saí de Canoas até Capela, onde é minha casa. Quando eu cheguei em Capela, já tinha uma ligação da minha orientadora, né? E aí eu retornei para ela, né? Preocupada, a gente ia sair de lá. Ana, quem sabe a gente não trabalha com essa aluna? Construir um projeto em 20 dias, quem construiu um ano, né? O que é construir um projeto em 20 dias, né? E aí, claro, fui questionar na escola se eu poderia trabalhar, por ser uma escola privada, se eu poderia trabalhar com essa aluna. Como a minha pesquisa eu não tinha nenhuma bolsa, eu poderia trabalhar numa escola privada, né? Senão teria que ser numa escola pública. E aí eu perguntei na escola, a escola disse que se a família autorizasse que eu podia, sim, trabalhar com ela. Procurei a família autorizou, então vamos ao projeto. Então, nesses 20 dias, o projeto foi construído. Pensando na aprendizagem matemática, em ver o que ela sabia e fazer uma adaptação curricular nela no quinto ano. Então, constituído o projeto, comecei a trabalhar com ela no quinto ano. Então, comecei a verificar o que tinha e o que ela sabia. Bom, para começar, eu fui pesquisar o que era síndrome de Jacobsen. A síndrome de Jacobsen é uma síndrome genética. E no par de cromossomo 11, no caso dessa minha aluna, faltava um pedacinho. Mas é um pedacinho tão pequenininho. Mas esse pedacinho que falta para ela gera vários problemas de saúde, dificuldade na visão, dificuldade na respiração,
problemas cardíacos, problemas pulmonares, problemas, né, várias coisas. E junto, problemas de locomoção e junto a deficiência intelectual. E existem no mundo, né, nas pesquisas, né, a gente, pelos dados de pesquisa de síndrome de Jacobson, em torno de 200 pessoas no mundo, hoje eu acredito que tem um pouco mais, mas em pesquisa, né, que foram relacionadas 200 pessoas no mundo todo. No Brasil, na época que eu comecei a minha pesquisa aqui no Rio Grande do Sul, só tinha essa aluna, e pela família dessa aluna, eles me passaram um contato de quem mais tinha síndrome, e me passaram, ela é a segunda mais velha aqui no Brasil. A pessoa mais velha é um jovem, um adulto hoje, né, de Minas Gerais, que tem mais de 30 anos, que também eu tenho contato com a família, conheci ele, conheci a família no aniversário dessa menina, e eles me incluíram, então, num grupo de familiares de crianças com síndrome de Jacobson aqui no Brasil. Hoje são mais de 20, aqui no Rio Grande do Sul são 3, não é mais só ela, são 3. É uma dificuldade de diagnóstico muito grande, porque tem que ser uma análise genética e junto uma avaliação multidisciplinar. Então, é caro identificar, então. Sim, bastante. Né? E aí, então, e fora que as pessoas não conhecem, né? Agora, claro, que já tem mais diagnóstico. Esse menino, ele foi diagnosticado mais velho. Ela já foi diagnosticada com 1 mês de vida. Então, não tem cura, né, Ana? Não tem cura, porque é uma síndrome genética. E as pesquisas que se tem de síndrome de Jacobson, elas são na área da saúde. Então, a minha tese não tinha referencial, né? O referencial era da área da saúde, na educação, né? No ensino, a minha tese vai ser o referencial para quem quiser pesquisar agora, né? Então, não tinha referencial. Foi bem complicado construir esse referencial com as possibilidades que eu tinha. Isso, não sobre a síndrome de Jacobson, mas aí a gente construiu com a deficiência intelectual, com todas as outras dificuldades que essa aluna tinha na aprendizagem. Então, a minha tese, o título dela é olhar, hoje, né, depois de vários títulos, o título final, que foi para a banca, né, foi Olhares da Inclusão, estudo sobre o processo de aprendizagem matemática de uma aluna com síndrome de Jacobson. Então, o que eu queria? Eu queria investigar o processo de aprendizagem dessa aluna, né, na perspectiva da educação matemática, né. A minha ideia inicial era trabalhar com ela durante o 5º e o 6º ano. Durante esse percurso da minha tese, a aluna trocou de escola. Ela estudava nessa escola privada e aí ela começou o 5º ano, foi minha aluna. No 6º ano, ela começou até o 1º trimestre e a família, por achar que ela não estava aprendendo o que deveria na escola e por algumas dificuldades na escola, onde ela era uma escola inclusiva, então, resolveram colocar ela numa escola especial, uma escola apenas para alunos deficientes. Ela foi, em 2015, até o final, de maio até o final do ano, nessa escola especial, e daí a família viu que ela não estava aprendendo o que eles gostariam, e ela regrediu em algumas aprendizagens, em questão de autonomia, e daí eles voltaram para a escola inclusiva, mas aí não para aquela escola. E ela tinha sido aprovada do 5º para o 6º ano, e quando ela voltou para outra escola inclusiva, eles, conversando com a família, eles aceitavam se ela revoltasse para o 5º ano. Então, ela já tinha sido aprovada para o 6º, ela voltou para o 5º depois de 1 ano, quando ela foi para outra escola. Então, foi um processo de muita aprendizagem para mim, enquanto professora, né? Eu digo que uma das maiores aprendizagens que eu tive foi com essa aluna, e foi quando eu me vi como professora de matemática, que achava que sabia tudo e podia ensinar sempre, sem conseguir ensinar uma criança, né, uma aluna, a contar até 5 e quantificar. Então, durante todo o meu processo de pesquisa, que durou 3 anos, foi tentar ensinar ela a contar e a entender o que era, compreender o número, né? E eu não consegui. E eu tive que escrever isso, né?
Eu me lembro da minha orientadora que dizia que uma tese nem sempre eu vou ter que dizer que eu consegui fazer, né? Às vezes a gente não vai conseguir. Eu me lembro muito que eu não queria escrever e ela dizia, não, Ana, mas tu tem uma tese. E eu não acreditava, eu só acreditei que eu tinha uma tese quando eu fui para a banca, e minha banca foi muito rápida, porque foi muito tranquila, né? Eu esperando uma banca de 4 horas, a minha banca durou 1h30, né? Então, aquilo para mim, assim, esse processo foi onde eu tive muita aprendizagem enquanto professora. Eu acho que me modificou enquanto professora essa pesquisa, né? E eu trabalho com essa aluna especificamente. E uma pergunta, né? Tu focou, claro, no ensino da matemática. E como é que acontecia nas outras disciplinas? Os outros profs trocavam contigo, eles te traziam alguma experiência? Como é que era nas outras disciplinas? Porque quinta série já tem um monte de disciplina, né? Na escola lá, eu trabalhei com ela em 2014, depois ela foi para especial, né? Daí na outra escola tinha uma professora só. Mas eu observei ela nesses anos todos, em todos esses diferentes lugares. Então, na minha tese, tem esses diferentes lugares e esses anos todos de observações com ela, né? Não foi só numa escola. São 3 lugares diferentes. E nessa primeira escola, que é onde eu tinha contato com os professores, onde eu era professora dessa aluna, nós éramos em 4 professoras. 4 professoras, e claro, mais o professor de educação física, né? Mas assim, que tinham contato regular com ela em sala de aula, né? A gente conversava muito, a gente trocava muito. Uma das dificuldades é que um dos diagnósticos da síndrome é o déficit de atenção, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. No caso dela, ela não tinha hiperatividade, só déficit de atenção. E aí ela não ficava muito tempo, além da dificuldade de motricidade que ela tinha, de fala, que a gente quase não entendia o que ela falava, de locomoção, ela tinha dificuldade de ficar muito tempo fazendo alguma coisa, né? E aí a gente trocava, às vezes em outras aulas, aula de geografia, a professora ajudava a fazer as minhas coisas de matemática. Nós focamos, nós sentamos e conversamos o que era prioridade nela, porque a gente tinha que adaptar o currículo para ela, né? E adaptar não é reduzir, que eu achava que era, né? Mas aí eu vi que não era reduzir, era adaptar mesmo o currículo para ela. Só que ela não era alfabetizada. Então nós precisávamos alfabetizar essa menina, alfabetizar matematicamente, né, numericamente, alfabetizar na questão de leitura não, mas na questão dela conhecer a letra do nome dela, ela conseguir se expressar. O foco numa escola especial e o foco numa escola regular, inclusive, é diferente. Uma escola especial, ela trabalha com a autonomia do aluno. A escola inclusiva, que era a escola onde eu trabalhava, a escola onde ela estava, é uma escola com foco na socialização do aluno. Então, quando eu terminei a minha tese, uma das coisas que eu coloquei era isso, que no caso dela, né, se eu pudesse dar uma indicação, no caso dela, o meu diagnóstico, né, de observação durante esse tempo, foi que a socialização para ela é muito melhor para o desenvolvimento do que a autonomia, né? Ela precisa socializar, ela necessita socializar. Então, a nossa troca entre professores ocorria muito. Eu acho que quando se trabalha com aluno deficiente, tu tem que trocar com os teus colegas, né? Tu não pode pensar que tu é sozinho. E isso é muito difícil para o professor, que nem o meu caso, eu fiz magistério, né? Mas o professor que tem a licenciatura, que é um professor especialista, que é o professor que trabalha de 6º ano em diante, é muito difícil essa troca. O professor não é acostumado a trocar, ainda mais o professor de matemática, que muitas vezes se acha sabedor de tudo, né? Então é complicado, mas eu tive muito auxílio, muita troca das minhas colegas e a gente pensou sempre junto, né, o que a gente ia trabalhar com a aluna. Eu acho que isso foi o que me ajudou muito enquanto professora e eu acho que ajudou o desenvolvimento dela naquele ano com as nossas possibilidades. E com os colegas dela em sala de aula, como é que vocês... Porque existe a inclusão dos dois lados, né? Tem toda uma adaptação que tem que ser feita do currículo, enfim, das questões para que ela tenha as possibilidades de aprendizado diante das possibilidades que ela tem, mas tem todo um entorno que também precisa entender essa relação e
aprender com isso também, né? Porque daqui a pouquinho a gente vai chegar no mercado de trabalho, quando a gente for falar desse tópico, e eu hoje fico pensando, eu nunca tive um colega com deficiência, mas se eu tivesse, como seria? Tu sabe que no caso dela, quando ela estava nessa escola lá, ela vinha com esses colegas já desde o jardim, né? Desde a educação. Ela veio primeiro ano para a escola e ela veio com esses colegas. Então, eles recebiam ela muito bem. Só que o que acontece? Quando eles vão ficando mais velhos, vão ficando adolescentes, né? Eles começam a excluir os colegas. Eu me lembro que o meu filho mais velho, ele tinha um colega deficiente, e eu me lembro que quando eles chegaram lá no 5º ano, eles já enxergavam essa diferença que lá, quando eles eram pequenos, eles não enxergavam. Então, ela sempre foi muito bem aceita na turma. Mas a gente tinha dificuldade, por exemplo, de fazer um trabalho em grupo, né? Os colegas, às vezes, não queriam fazer. Então, a gente tinha sempre que conversar, que trabalhar com os colegas, que propor coisas que ela pudesse participar. Ela tinha uma monitora em sala de aula, né? O aluno deficiente, ele tem um direito a ter um monitor em sala de aula, né? As escolas privadas normalmente têm um custo, mas as escolas públicas não. E ela tinha uma monitora que trabalhava com ela e que auxiliava nós, professores, durante esse processo, na hora de fazer as atividades com a aluna. E auxiliava também na hora de propor. Ela era uma pessoa com bastante domínio e ela auxiliava bastante a gente na hora de propor atividades para ela. Baita desafio, né? Baita aprendizado realmente, não só profissional, mas de ser humano mesmo, né? Porque de vida, né? De se olhar, de pensar e de olhar para o entorno e de ver quantos desafios a gente ainda tem pela frente, né? No nosso mundão aí, né? Então, dando continuidade, né? Tu trouxe esse cenário da escola, e a gente vê que isso que tu trouxe, né? Essas questões que entrou um pouquinho ali do adolescente, que começa a já ver de uma outra maneira. Bom, aí a gente vai chegar aos adultos, então, no mercado de trabalho. E eu tenho a percepção de que se mantém um pouco essa visão, né? E como é que aí tem o trabalho que as empresas têm que realizar também, que é mais ou menos como o trabalho que o professor tem que realizar, que às vezes que a própria escola realiza, as organizações depois vão realizar também, de outra maneira. Como é que tu enxerga isso? Tem algum dado em relação a isso? Como é que tu enxerga essa questão depois dessa criança que vai avançando e que vai chegar no mercado de trabalho e vai trabalhar e vai ter um posto também de trabalho e vai estar socializando nesse contexto de trabalho? Tu sabe que quando a gente fala em inclusão, o que eu acho e que no mercado de trabalho eu acho que acontece muito isso. Quando a gente vê, né, que a gente escuta casos e relatos, mas o que eu observo? Que uma das coisas que prejudica muito é a questão do se enxergar a pessoa como a incapacitada, né? Não é porque a pessoa tem uma deficiência que ela não pode no mercado de trabalho, no emprego, ocupar tal posto, né? Muitas empresas pegam as pessoas com deficiência, mas para fazer serviços que, né, só para dizer que está lá, né? Só para dizer, eu entreguei e observei o que a lei pede, né? Até nesses dados dessa pesquisa mostrou muito isso, né? Uma das grandes frustrações que as pessoas com deficiência têm é que toda vaga que é reservada, digamos assim, por lei, são vagas genéricas, e aí toda aquela formação... Né? É aquele serviço lá que vão deixar para ele, né? Que ninguém quer. E não é, né? Existem pessoas que têm deficiência e que têm múltiplas capacidades, né? Sim. E se pode aproveitar essas capacidades das pessoas, né? São diferentes tipos de deficiência também. Então, eu acredito que tem que se enxergar a pessoa deficiente, mas a pessoa deficiente com capacidade para exercer funções, né? Todos têm capacidade, todos podem aprender. Alguns com mais limitação, outros não,
né? Outros têm muito mais facilidade, né? Eu tenho facilidade em matemática, tem coisas que eu não tenho facilidade, né? Então, eu posso ser considerada uma pessoa deficiente, né? Porque eu tenho coisas, eu na matemática, tudo bem, né? E se me der um serviço, um emprego, onde eu não me sinta motivado, eu não vou querer mais, né? Eu não vou querer mais ir, eu não vou ter vontade de fazer aquilo. Então, eu acho que precisa estimular as pessoas a enxergar. Eu acho que as empresas precisam enxergar as pessoas com deficiência como uma pessoa que pode auxiliar lá dentro, né? Não como Sim. uma pessoa que está lá para preencher uma vaga. Né? Tem essa diferença. Para preencher uma lei, para preencher uma cota, uma coisa que é... Né, que tem uma justificativa também, porque talvez se não tivesse essas pessoas, talvez não tivesse nenhuma uma possibilidade de conseguir um emprego, né? E, enfim, talvez nem fosse contabilizado de nenhuma maneira, né? Porque eu estava conversando esses dias e tem empresas que abrem vagas em geral e contratam pessoas com deficiência sem restrição e daí mudam a vaga depois. Até porque, e aí para vagas, por exemplo, uma contabilidade, né, RH, enfim, em funções que a pessoa teve uma formação, buscou saber como fazer e tem competência para isso, tem capacidade para isso, e aí acaba mudando por essa questão legal, que é importante por existir dado a respeito disso, né? Tem alguns dados aí para trazer para a gente em relação a essas questões? Eu tenho dados, assim, em questão da deficiência, né? Se a gente pensar, o relatório que a gente tem, o relatório mundial da Unicef sobre deficiência, traz que 1 bilhão de pessoas no mundo todo tem algum tipo de deficiência. 1 bilhão. Tá? A estimativa é que desses 1 bilhão, 93 milhões sejam crianças. O último censo que a gente teve foi em 2010, né? O censo traz, uma das questões dele lá, uma das perguntas diz assim, se tem, né, pessoa com deficiência, aqueles que se declaram ter total ou grande incapacidade para enxergar, ouvir, andar, subir escadas, ou tem uma deficiência intelectual ou mental. No censo de 2010, 45 milhões de brasileiros, né, informaram estar nessa categoria. Desses, esse total de 45 milhões corresponde a 23,9% da nossa população em 2010, desculpa. 23,9%. 24, praticamente. 24. O censo escolar, aí voltando para a escola, né? 1,2 milhões, daí é de 2019, 1,2 milhões de matrículas de aluno são alunos de educação especial. Destes, 70,9% são alunos de ensino fundamental. O que a gente observa na questão escolar? É um funil, né? Pois é. Eles vão entrando, né? Vão entrando, mas quando vai para sair lá no ensino médio, ele vai diminuindo, né? E a causa disso é a desistência mesmo ou são outras coisas? A desistência, porque às vezes muitos alunos não conseguem avançar, não conseguem, até tem o avanço de série, às vezes, de ano escolar, mas não tem avanço de aprendizagem, se sentem desmotivados, as próprias famílias também, né? Então, alunos no ensino superior são pouquíssimos, né? O ensino superior tem muito poucos alunos com deficiência. Eu trabalhei durante 6 anos numa universidade, onde eu tive alunos com deficiência, mas eram muito poucos. E qual é a deficiência que se enxerga muito na universidade? Eu me lembro que a deficiência que se enxerga muito é a questão da auditiva e da visual. Eu ia mesmo comentar, a gente trabalhou na mesma universidade e eu lembro que um tempo que eu trabalhei existia toda uma estrutura para uma pessoa que tinha uma questão de cegueira, né? É de mobilidade, é deficiência visual, é deficiência auditiva, né? Tanto que a gente vai ver quando tem alguma coisa, tem o intérprete de Libras. Parece que a única deficiência, né? O pessoal que faz licenciatura, qual é a disciplina que tem de educação inclusiva, junto tem a disciplina de Libras, né? Só que tu não vai trabalhar não é só isso, né?
Então, eu me lembro que na universidade eu tive uma aluna que tinha nanismo. E a universidade não tinha estrutura para receber essa aluna. Eles tinham para o auditivo, para o visual, para o deficiente motor, algumas coisas, mas não tinha pensado no aluno com nanismo, né? Esses alunos, os alunos com transtorno, os alunos com transtorno do espectro autista, né? Esses alunos, eles estão chegando na universidade, né? E os professores não são, muitas vezes, pedagogos, não são licenciados, são professores que fizeram um mestrado, um doutorado, fizeram um bacharelado, mas não foram preparados, às vezes, para trabalhar com os alunos de inclusão, diferente de quem trabalha em escola. Então... e aí vem o ponto de novo, né? Só que a gente tem que aprender isso como um ser humano, né? Não, claro que a questão pedagógica para o aprendizado tem toda uma outra questão, mas eu de novo trago assim, eu sou bacharel, se eu tivesse um aluno, né, eu ia ter que me reinventar, aprender muito, porque eu não tenho noção nenhuma, porque em nenhum momento da minha vida eu tive que lidar com qualquer situação como essa. Só que amanhã depois posso ter um colega de trabalho que pode ter alguma deficiência. E aí, como é que eu vou fazer? A gente faz aquela coisa de dar, você simpática, pessoa com nanismo, eu tenho 1,80 m de altura, eu vou apertar o elevador certo, eu vou ajudar a pessoa, né? Mas isso é tão pouco que não chega a trazer um impacto, né? Claro, é o mínimo, né? E eu acho que falta é justamente isso. Na verdade, deveria fazer parte do currículo de alguma maneira desde a infância, né? Aprender. Talvez não desde a infância, porque quando criança, como o exemplo que tu mesmo trouxe, tem com toda a tua bagagem, a gente não tem tantos estereótipos circulando na nossa mente. Mas a partir de um momento isso deveria, de alguma maneira, fazer parte, né? Tu sabe que às vezes, eu trabalho com professores e, às vezes, hoje eu não estou em sala de aula, né? Atualmente, eu não... depois de 23 anos de sala de aula, essa é a primeira vez que eu não estou em sala de aula. Atualmente, eu trabalho na Secretaria de Educação do Estado, né? Eu recebi um convite para... eu sou coordenadora das políticas de educação básica na Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, e agora eu assumi junto a coordenação das políticas de educação especial. E quando a gente fala em formação de professores, né, a gente tem conversado muito sobre isso, e uma das coisas que eu noto que os professores que trabalham com alunos deficientes, eles querem receitas prontas. Não existe. Né? Não existe receita pronta. Porque cada aluno é um aluno. Que a gente devia pensar isso no geral, no mercado de trabalho, na vida da gente. Cada filho é um filho, né? Então, cada pessoa é diferente. Então, tu não pode pegar um plano lá de aula, um plano de trabalho e aplicar para todo mundo na tua empresa. Né? Tu vai ter que enxergar as peculiaridades, as diferenças. A mesma coisa numa escola. Então, as pessoas querem respostas prontas, querem modelos prontos. Não existe modelo pronto. Né? Muito menos quando tu pensa em deficiência, né? A diferença não te permite dar um modelo pronto. Então, isso é o esforço. É uma das dificuldades, porque tu tem que enxergar o individual, e a gente não é acostumado a enxergar o individual. Né? A gente é acostumado a enxergar o coletivo, né? Numa sala de aula, numa empresa, e aí a gente precisa enxergar o individual. E aí? Né? Aí que está a dificuldade. Vamos aqui, então, o Emerson está trazendo que, como quase anos como professor em educação superior, a primeira vez que ele teve um aluno foi visual, a deficiência, e foi o maior desafio da vida dele, né, enquanto professor. Né? Dá um oi aqui para a Eliane também, que está passando, deixou um oi aqui. Sejam bem-vindos quem está nos acompanhando aqui. E vamos, então, indo para esse caminho e pensando um pouco nessas questões. A gente vem vendo muitas, e essa questão do individual, enfim, a gente vem vendo muitas discussões em relação à tecnologia como ferramenta de apoio para que por exemplo, quem tem alguma limitação possa desenvolver essa autonomia, daí das mais diversas limitações, né? Não só a questão da deficiência física ou mental, mas mesmo um idoso sozinho, enfim, são muitas as limitações que a gente tem se a gente parar para pensar. E vem surgindo muitas soluções, muitas tecnologias em relação
a isso, né? Para facilitar, em tese, para facilitar e garantir mais qualidade de vida para as pessoas. Como é que tu enxerga isso? O que tu tem para nos contar em relação a essas questões da tecnologia? Sabe que até antes a gente estava comentando, quando a gente fala em tecnologia, e eu não tinha me dado conta disso, eu tenho uma grande amiga que eu faço parte de um grupo de pesquisa na UBRA ainda, né? Onde eu estou no stand-by no meu pós-doutorado, né? Por causa da pandemia, mas onde eu entrei para fazer meu pós-doutorado. E é um grupo de pesquisa, é o LEI, o Laboratório de Estudos de Inclusão. A gente pesquisa em ensino de ciências e matemática, formação de professores. Eu tenho uma das colegas que trabalha muito com tecnologia assistiva. A minha orientadora, né, que coordena o laboratório, a Marlise, ela também é da área da informática, né, na informática da educação. Então, ela é da ciência da computação. Então, a gente conversa muito sobre isso. E nas conversas, eu me lembro quando começou, eu me lembro que uma vez ela levantou a questão que o próprio óculos é uma tecnologia assistiva nossa. É algo que tu usa para enxergar melhor. Então, e não me deixem sem, porque senão... a gente não pensa, às vezes, nisso, né? Que é uma tecnologia, né? E quando se pensa em tecnologia, a tecnologia é o quê? É tudo que vai te facilitar, né? Te auxiliar, na verdade, né? Eu não gosto muito da palavra facilitar, né? Eu gosto de auxiliar, que vai te auxiliar para viver melhor, para te inserir melhor na sociedade, né? Para aprender melhor. Então, tem vários tipos de tecnologias, né? Uma pessoa deficiente tem uma deficiência motora, uma deficiência física, não significa que ele tem uma deficiência intelectual. Ele precisa de algo para se locomover, algo para, às vezes, ele precisa de um computador, né? Tem várias tecnologias, um computador onde ele possa escrever o que ele está pensando, porque ele não consegue falar, às vezes. Mas algo que está auxiliando ele, né? Uma bengala está utilizando uma tecnologia. Né? É que a gente pensa em tecnologia, a gente pensa naquelas coisas, né? Não é só isso. Ultra power. Isso, né? Não é só que tem vários tipos de tecnologia. Então, eu acho que a gente tem que enxergar o que se precisa para conviver, para viver melhor, para aprender, para se locomover. E tudo aquilo que a gente puder buscar, né, que nos auxilie nisso, é um tipo de tecnologia. E ainda bem que tem surgido cada vez mais possibilidades, né? Talvez resultado de a gente enxergar cada vez, né, a passinho de tartaruga, mas ainda estamos começando a enxergar um pouco mais essas diferenças de uma maneira um pouco mais produtiva, digamos assim, no sentido de entender que isso tem que estar integrado, né? Porque a gente... Pode falar, desculpa. Porque a gente está falando de deficiências que a pessoa nasceu com, mas existem deficiências que aconteceram ao longo da vida, né? Eu lembro o meu avô enxergava tudo bem, normal, e lá pelas tantas ficou cego. A gente conhece pessoas, eu tive um colega na escola que não tinha nenhum tipo de limitação nesse sentido, caiu, ficou tetraplégico. E assim a gente conhece várias histórias de pessoas que adquiriram essa deficiência ao longo da vida e precisam de um apoio, claro, um amparo em todo esse processo de transição, mas que também ali pelas tantas fazem parte da nossa sociedade e querem estar fazendo parte, né? Como tem direito de fazer. Então, são coisas que a gente tem que deixar cada vez mais à luz, né? Que a gente só se dá conta quando está acontecendo assim na tua frente, né? E tem tecnologias que são caras, né? Mas tem tecnologias que são mais acessíveis, que são o custo. Eu te dei o exemplo quando nós estávamos conversando, né? Lá no laboratório, essa colega que é da ciência da computação da UBRA, junto com alunos da ciência da computação e junto com a nossa orientadora, a Maria Adelina e a Marlise, eles trabalharam uma impressora Braille, que é muito cara. Então, o que eles ganharam até prêmio, né, com essa impressora? Eles fizeram uma impressora Braille de baixo custo. Então, nossa, gastaram só com material reciclado. É sensacional, né? Porque olha quantas coisas diferentes está trabalhando a partir desse produto, né? Desse resultado, digamos assim.
Então, e que tá lá o projeto, lá no site do Lei, né? Tá o projeto para poder baixar e poder fazer. Então, eu acho que as pessoas têm que pesquisar mais, pesquisar meios que possam ser mais baratos, porque não é todo mundo que tem condições, né? Então, quando se pesquisa meios, até para educação, para trabalho, para vida em casa, que tornem isso um custo menor para as pessoas, a gente vai ter mais gente inserida, né? Exatamente. Exatamente. Bom, Ana, para a gente já ir encaminhando a nossa conversa, porque nós já estamos há quase uma hora conversando, né? Passa assim, fluindo o tempo. Quais são as suas expectativas, então, enquanto pesquisadora parceira do projeto Café Noir? Eu estou muito feliz em participar desse projeto, né? Eu quero contribuir, eu acho que a gente tem que tirar a pesquisa do papel e levar para as pessoas, né? Então, uma das minhas expectativas é essa, né? Conseguir tirar minha pesquisa do papel e levar para as pessoas. Foi por isso que eu saí de sala de aula, porque eu acredito que professor tem que falar com professor, né? Não são pessoas de fora que tem que falar com os professores, né? É o professor que viveu, que sabe o que é, que sabe como é que é ali dentro, que tem que falar com o professor. Então, foi uma das minhas motivações para sair de sala de aula. E esse ano eu não estou em sala de aula. Mas tá com saudadezinha, né? A gente sempre tem, né? Saudade de sala de aula, mas eu tenho os filhos aqui que eu estou na sala de aula com eles. Mas a gente sente falta da questão da escola, mas não dá muito tempo. Ultimamente eu não tenho tido muito tempo para sentir essa falta, que a vida está corrida. Sim, né? O Covid veio e deu uma chacoalhada em várias coisas que a gente tinha um jeito de fazer e tem que fazer de outro. Isso, e eu tô saindo de casa, né? Eu tô saindo de casa para trabalhar, então isso também é uma coisa que mexe com a gente. Mas eu fico muito feliz, assim, eu quero também, eu acho que incentivar as pessoas que não é impossível a pesquisa, né? Eu conciliei pesquisa com família, com casa, com trabalho, a vida toda, né? Eu continuo com isso tudo, né? Não estou na pesquisa estudando ali, né? Fazendo doutorado, que eu sempre disse que foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida, né? Foi o mais difícil, muitos lenços eu gastei junto com a minha orientadora, mas Isso faz parte, né? De um jeito ou de outro, sempre. Mas o filho nasce. Mas eu acredito que incentivar as pessoas na pesquisa, as mulheres, né? A gente tem tanta responsabilidade, não estou dizendo que os homens não têm responsabilidade, mas a gente assume tanta responsabilidade que às vezes a gente esquece um pouco da gente. E o pesquisar faz bem para a tua cabeça, e eu acho que isso é importante para nós, né? Tem poucas mulheres, né? Professora, parece que professora tem muita mulher, realmente tem muita mulher, mas pesquisadora não. Não. E a gente vai ver os estudos que saem volta e meia, é um homem que está conduzido. Quando é agora, por exemplo, toda essa questão do Covid, quem é que está falando mais? São as mulheres pesquisadoras? Não, geralmente surge um investigador que é o chefe do departamento. Então, em termos de pesquisa, a gente tem um rumo muito grande também, enquanto mulher, para construir esse espaço, e é por isso, né, que a gente defende muito essa ideia de termos pesquisadoras parceiras, né, para mostrar justamente esse potencial, e muito ao encontro disso que tu está falando, também de enxergar a pesquisa como algo que está no nosso dia a dia, né? Eu sempre lembro do meme do Facebook, aquele do bebê, né? A gente pesquisa é ser um bebê, tu tá ali, tu vê uma coisa, te chamou a atenção, tu vai lá, testa, opa, peraí, né? Montou uma hipótese, testa, velho. E assim tu vai, né? É isso, a gente vive pesquisa no dia a dia, a gente só tem que, quando a gente está falando de pesquisa acadêmica, enfim, que tem um valor, não que outras pesquisas não tem, mas essa tem um valor porque ela tem um método, tem um jeito que garante idoneidade, né? Não é um achismo, não é assim, hoje eu acordei e eu decidi que vai ser desse jeito. Não, tem todo um... Vou escrever sobre aquilo, acordei e vou escrever sobre o que eu sonhei. Não exatamente. Nem na filosofia, onde as coisas são mais fluídas nesse sentido, é assim. Então, pesquisa é método, é um trabalho
árduo, né? Precisa de gente participando, de gente dialogando, enfim. A gente, quando está escrevendo, por mais que escrever a tese seja solitário, na verdade não é, né? A gente tem um catatal de autor com quem a gente está dialogando ali, e pior, sem ter alguém assim, né, frente a frente. Muitas vezes está ali o autor dizendo uma coisa que tu fica, meu Deus, o que esse homem está pensando, o que essa mulher tinha na cabeça, como é que ela chegou nesse negócio? E aí tu vai dialogando, né? E por isso a valorizar tanto a questão de quem está fazendo uma pós-graduação, a gente sabe das limitações que existem para chegar na pós-graduação, financeiramente falando, porque é muito caro, socialmente falando, porque é degradado, é cada vez mais por algumas criaturas se trata como desprezo. Então, a gente, com esse projeto e com essas parcerias que a gente vem fazendo, justamente porque são mulheres que são um exemplo nesse sentido de que vamos mostrar que não é assim, que a gente montou, então, essa proposta de ter. E com certeza, eu fiquei muito feliz quando tu aceitou o convite, porque eu acho que a gente vai aprender muito, muito contigo nessa caminhada aqui. Todas nós, né? Porque a gente gosta de pesquisar, a gente gosta de aprender, né? Exatamente, exatamente. Mais que ensinar, a gente gosta de aprender. Sim, eu com certeza não tenho tanto pé na sala de aula, meu negócio é mais sair descobrindo outras coisas, mas é aprender todo dia, né, e ver quanto, aceitar, né, o quanto, por mais que a gente estude, a gente ainda é muito, vai ser sempre muito limitado, porque é tanta multiplicidade que não dá para ser arrogante de maneira nenhuma e achar que, eu sei tudo sobre esse assunto. A gente sabe uma fração que a gente teve acesso, né? Aí a gente pega um estudo de caso, que nem tu teve na tua tese, que vem lá e faz a gente repensar tudo. Olha, não era bem assim, e assim a gente vai caminhando, né? É verdade, concordo contigo. Porque não é fácil, mas é gratificante, né? Eu acho que quando a gente vê que a gente muda, né? Muda como profissional, como ser humano, e a inclusão fez isso comigo, né? Eu acho que mudou a minha visão enquanto professora. Eu digo que eu queria muito que os meus alunos que foram meus alunos em 97, lá quando eu comecei, fossem meus alunos hoje, para ver se eles iam notar a diferença que eu noto, né? Eu noto com certeza. na professora. Então, eu queria ver se eles iam notar essa diferença, porque a gente muda muito. Claro que a gente muda com toda a bagagem, mas o que mais mudou realmente foi esse tempo de pesquisa, desde que eu comecei a pesquisar e comecei a trabalhar com inclusão na minha aula. Então tá. Ana, muito obrigada por todo o conhecimento já que tu compartilhou conosco aqui, pela tua disponibilidade e por ter aceito o nosso convite. Muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, estou muito feliz mesmo em participar desse projeto. Então tá. Gente, quem passou por aqui também, muito obrigada. Nós agradecemos pela paciência, pela participação, né, da Eliane, do Emerson, a Yara, Terezinha Rodrigues de Almeida também mandou um alô aqui.